8h40, de volta com Folha no Ar, primeira edição. O último bloco hoje é recebendo o presidente da Câmara Municipal de Campos, o vereador Fábio Ribeiro. Neste bloco, os desafios aí dessa pauta econômica, a crise econômica que toma conta de Campos e ainda mais com, né, os problemas impostos aí por essa pandemia. Como enfrentá-los e qual o papel aí do Legislativo nessa crise econômica? Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa. Fábio, antes de falar do produto dos painéis, eu vou começar com uma pergunta do reitor da UENF, professor Raul Palácio, que desde que participou desses painéis, né, a gente viu gestores universitários também, e ele se bate na tecla do pacto, que é mais ou menos, em outras palavras, é a união que está falando de pacificação, né? Com certeza. A demanda de um pacto para a gente superar essa crise. Ele pergunta aqui a você de maneira direta, no grupo, e reforça também aqui no stream, está nos acompanhando. Bom dia, professor Raul. Raul Palácio, como a Câmara de Vereadores pode participar ativamente do desenvolvimento econômico de Campos? Primeiramente, mandar um abraço para o professor Raul, né, meu reitor da UENF, meu patrão, né? Dizer que eu estive lá conversando com ele, até na época com o vereador Eduardo Crespo, com o Cristiano lá do sindicato da UENF, e a gente precisa, Luiz, conversar realmente o pacto, essa união, né, ele é defensor, né, do pacto, é uma coisa que tem que ser constante. Agora, o papel da Câmara de Desenvolvimento Econômico, nós temos, né, aí eu vou falar não só de desenvolvimento econômico, vou falar da questão da crise em si, né? Nós temos, eu tenho certeza que deverá, né, ser encaminhado para a nossa apreciação projeto de lei que reduza o custo, né, da máquina. Aí vai desde de você fazer um corte, né, nos DAS, até mesmo, né, reduzir, por exemplo, hora extra ou terminar a hora extra, a questão da gratificação. Então, a gente tem que estar realmente conversando com as categorias, aí a questão da folha, né, com as categorias, porque o que é fundamental é a questão do pagamento em dia. Aquilo que eu falei, quando o pagamento é regular, você aquece o comércio. Não adianta você ter uma folha alta e não ter condições de pagar. Então, aquilo que for, né, e a questão mais técnica, aquilo que for verba realmente transitória ou verba que não seja permanente, como hora extra, gratificação, a gente tem que ser reduzida. Os vencimentos, os direitos dos servidores têm que ser preservados. Mas isso aí é um papel que a Câmara vai ter que discutir, que eu tenho certeza disso. E o outro papel fundamental é sim, né? Por quê? Porque eu falo isso, quando você tem um equilíbrio fiscal, você tem a possibilidade de investimento. Eu não vejo nenhum tipo de desenvolvimento se não tiver o investimento do governo, né? Seja o governo estadual, municipal e federal. Então, qual foi a capacidade de investimento do governo, Rafael? Quase nenhuma, né? Nós tivemos, por exemplo, acho que foram 250 mil na agricultura durante os 4 anos. Vladimir foi a Brasília, né, enquanto deputado ainda, mas já veio, já foi empenhado 11 milhões e meio logo no começo para a agricultura. Então, a Câmara tem um papel fundamental, professor Raul, primeiro, nos debates, promover os debates para isso, né, assim como a Folha fez os painéis, né? A Câmara também tem que estar atenta aos painéis, mas tem que promover um debate com os novos vereadores, com toda a sociedade, principalmente com as universidades, porque é nas universidades que você tem a produção e a gente tem, né, que ter foco, né? A universidade tem, é lógico que discute vários projetos, várias pesquisas, mas a gente tem que ter o foco vamos dizer assim, de pesquisas ou de ações ou de projetos nas universidades que contribuem com o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa. E realmente eu tenho certeza, Luiz, que a gente tem que ter novas leis para
melhorar, por exemplo, a agricultura, o pequeno produtor, né? Já que o professor Almir, eu aprendi aqui com vocês, que o professor Almir não gosta de falar agricultura familiar, mas o pequeno produtor, não é isso? E isso vai passar pela Câmara. A gente precisa, estou dando um exemplo, ao comerciante, não é? E isso passa pela Câmara. A questão do turismo, a gente tem que promover, e isso passa pela Câmara também, então eu acho fundamental. Mas para isso, né, e eu acho que aí o pensamento do professor Raul está atrelado, está combinando com o pensamento do outro professor, desculpe que eu esqueci de novo o nome, do professor da UF que fez a pergunta, né? Hamilton Garcia. O professor da Hamilton Garcia, que a Câmara tem que estar aberta à sociedade, tem que estar aberta, né, ouvindo, e essa, para mim, não é uma obrigação, uma função do presidente estar promovendo esse tipo de debate, seja presencial, né, quando for, mas remoto, né, através de conferência, videoconferência, mas essa parceria, né, com a sociedade, principalmente com as universidades, mas também com todo outro tipo de organização, de organização, né? A gente tem que estar promovendo. Então, hoje eu vejo o papel fundamental. É lógico, o executivo que tem mais ação de desenvolvimento, mas a Câmara pode estar debatendo e pode estar, vamos dizer assim, instigando e promovendo, né, essas ações do executivo. Então, Fábio, os 11 painéis que a gente já falou aqui foram feitos publicados, né, de 18 de junho a 26 de setembro, né, e serviram aí como norte aí para a campanha, inclusive para que não se repetisse, por todos os candidatos, de maneira geral, todos os 11, promessas inexequíveis, né, como a gente teve em eleições passadas, né, o quadro afinal é muito grave e começa ali no último governo Rosinha, com a queda abrupta do preço do barril de petróleo Brent no mercado internacional, no final de 2014, e já em 2015 ele surge, como consequência prática, um corte do plano de saúde dos servidores. E se prolonga durante todo o governo Rafael. Né? E as duas últimas PEs de Campos, participação especial de petróleo, zeradas. Algo inédito em 20 anos. A maior fonte de arrecadação de Campos nesses últimos 20 anos. Zero. Mas, enfim, nesses painéis foram ouvidos 34 representantes da sociedade civil organizada, especialistas de economia, finanças, ciência política, antropologia, sociologia, jurista, jornalista, gestor universitário, empresário, sindicalista e 4 dos seus antecessores como presidente da Câmara Municipal. Né? Inclusive o último, Fred Machado, que votou em você. 3 soluções, muitas distinções de formação, né, de opinião política, mas 3 alternativas foram consideradas unânimes. Né? Quais sejam? Uma você falou, retomada, e o Almir falou aqui também, retomada da vocação agropecuária do município. O segundo é a adoção integral do pregão eletrônico nas compras públicas do município. E o terceiro, a parceria com as universidades. A gente já falou sobre agricultura e sobre o pregão em parceria com as universidades. Olha só, o pregão, eu também concordo que tem que ser implantado, o pregão eletrônico. A minha preocupação, já falei aqui, é com a economia local. Porque quando você implanta um pregão eletrônico, você abre a concorrência para todos os estabelecimentos comerciais, né, empresas do Brasil todo. E tem empresas, a gente sabe disso, que são especializadas em pregão eletrônico. E que o fornecimento de matéria né, dos bens adquiridos ou dos serviços não passa pelo município. Então a gente tem que. A única preocupação nossa é essa. Né? Agora, na Câmara, eu vou conversar, estou agora montando a equipe administrativa, ainda não conversei ainda, defini ainda o pregoeiro, mas a gente vai implantar. Mas a única coisa que a gente fica receoso é a questão da economia local. Agora, a parceria com a universidade, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu lembro, e você lembra disso, que você também participou disso, da implantação da UENF, né? O professor Darcy Ribeiro,
né, que para mim tem um grande valor, né? Apesar de algumas pessoas querem minorizar a atuação dele em todo o Brasil, não só na UENF, mas lá na UBV, não é isso? Ele tem um grande valor como político, né, como professor, como pesquisador, no meu modo de entender. Ele compreendia a universidade, não é, na questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Na UENF, né, mesmo, a gente não é que não tenha extensão, mas nós temos que aumentar a extensão, nós temos que ter parceria com a UENF para que tenha essa extensão. Não é só na UENF, é no IFE, é na UF, né, é na UFRJ que nós temos aqui. Nós temos que ter parcerias com a universidade. Isso para mim é fundamental, isso para mim, eu não abro mão disso, entendeu? Então, a gente vai estar, né, promovendo essa questão com a Câmara, né? E também, não é, aí sim, né, sugerindo ao prefeito Vladimir, que também mostrou, porque, por exemplo, o secretário de Agricultura dele é da onde? Da UENF, foi reitor da UENF. É um professor que vive a UENF, né, pesquisador, né, muito bom na parte de fruticultura, mas que também conhece a realidade de Campos, que está aí há 20 anos, ou mais de 20 anos. O Almir frequentava muito Lagoa de Cima, lá na minha propriedadezinha lá, entendeu? A gente sempre ia para lá, gostava de montar cavalo, de tomar umas cachaçinhas lá com a gente, entendeu? Então, o doutor Almir é uma pessoa que realmente conhece a realidade do campo. Ele não é só pesquisador. Então, a gente precisa trazer a universidade, aquilo que o Daci falava, para a sociedade. E a gente tem a chance nossa é essa, é na dificuldade, é na crise. Nós fazermos convênios, não é, de, por exemplo, de estágio, né, de campo de estágio para os alunos das universidades. Então, por exemplo, a gente está falando de agricultura, de alunos do mestrado, por exemplo, da assistência técnica ao pequeno produtor. Não é? Então, estou dando exemplo aqui. Né? Então, acho isso fundamental. Acho que isso aí, né, além de você estar, por exemplo, o Almir ligou para mim no domingo, Luiz, e ele marcou comigo, achei interessantíssimo. Ele marcou comigo um café, nós vamos estar discutindo com 2 professores do CCH, né, apesar de ele ser do CCTA, né, para quem não sabe, CCTA de Ciências, né, Técnicas Agrícolas, e o CCH na área de humanas. De ciência do homem. Na área de uma, a gente vai estar discutindo, não é, implantações de política pública para que realmente que a Câmara esteja mais eficiência. Então, acho que são ações como essa. A gente tem que ter a integração com a universidade. Entendeu? Então, isso eu acho fundamental. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, Luiz. Essa questão dos painéis, ela foi consolidada? Existe um documento ou é só na publicação do site da Folha? Você tem a publicação no blog e no site. Não foi produzido nenhum documento, mas não é difícil. Tá tudo digitalizado, né? Não é difícil enviar tudo, não. Até os links na própria chamada da sua entrevista estão todos disponibilizados lá. Né? Eu sempre coloco lá, mas eu posso mandar para você por e-mail sem nenhuma dificuldade, até porque são 34 cabeças pensantes da sociedade, né? Não, se você pudesse fazer, eu acho que seria de grande contribuição lá, para a gente até passar para os meus colegas vereadores, para que eles possam estar conhecendo o conteúdo, entendeu? Então, eu acho que isso aí seria muito interessante. Se você puder fazer isso por mim, passar por mim, por e-mail, tá bom? Para a gente estar... Tá bom? Porque eu acho que seria de grande valia. E tem aqui uma pergunta, o Fábio, da Adriana Viana, que é servidora da saúde. Ela pergunta aqui, já tem alguma data para o pagamento do servidor, principalmente nós que estamos na linha de frente da Covid? Olha só, o prefeito, isso é mais da questão do governo, né? Mas o prefeito executivo. O prefeito, mas eu queria mandar um abraço para a Adriana Viana, que foi candidata a vereadora pelo PSD. Muito obrigado, Adriana, pela pergunta. É do Ferreira Machado. Existe uma conversa entre o prefeito e o sindicato para estabelecer esse cronograma. Por que ainda não foi feito? Porque até ontem à tarde, o prefeito ainda não tinha acesso às contas do município.
Então, ele, para fazer um planejamento de pagamento, ele tem que saber o que tem na conta. Entendeu? Então, é simples assim. Então, eu acredito que a partir da semana que vem, ele já está aí conversando com o sindicato para fazer um cronograma. Isso aí foi promessa de campanha, e o Vladimir, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Entendeu? Não tenho dúvida disso, não. Fábio, voltando à questão dos painéis, vou enviar para você com o maior prazer, até porque acho que política e jornalismo têm essa coisa em comum, boa, que é serem fruto de trabalho coletivo, o trabalho de muitas cabeças. No painel, quer dizer, o orçamento, por lei, tem que ser projetado no ano anterior. Então, por lei, o governo Rafael enviou a projeção de 1,7 bilhão para execução nesse ano, agora, 2021. E todos nós sabemos, você melhor que ninguém, já teve no Executivo, já teve no Legislativo, sabe que o orçamento é uma peça de ficção, é uma carta de intenção. Ele pode ser executado ou não, depende da entrada, né? Se aquelas entradas vão se cumprir. A gente sabe o quanto é volátil o petróleo, né? Enfim, no painel, na série de painéis, o professor Alcimar Chagas, professor da UENF também, economista, estudioso da realidade econômica de Campos da região, ele projetou esse orçamento, na realidade, de 1,5 bilhão. E outro economista, o Roberto Rosendo, que é diretor da UF Campos, chamou esse 1,5 bilhão de otimista, pela crise financeira brasileira que deve se abater por todos os municípios, inclusive Campos. Sendo 1,7, 1,5 ou menos, qual a situação real que você projeta? Olha só, Luiz, aquilo que eu estou falando com você. Você tem que buscar o equilíbrio fiscal, né? O orçamento, na verdade, você projeta a sua arrecadação, a sua receita e fixa a sua despesa. Então, você já tem e é lógico, a despesa ela vai ser realizada de acordo com a sua arrecadação. Você não pode realizar uma despesa se você não tiver arrecadação, a não ser aquelas fixas, por exemplo, a folha de pagamento. Então, por isso que eu bato aqui na tecla que nós temos que baixar o nosso custo prefeitura, entendeu? Nosso custo. E é isso que está sendo feito. Não só a questão da folha, mas também o professor Weiner, que é o nosso secretário de gestão, está de forma inteligente, diminuindo o custo através de você agregar secretarias nos mesmos prédios, diminuir a questão dos aluguéis, voltar só para o próprio realmente utilizar os próprios da prefeitura, os prédios da prefeitura. Então, são questões que você parece que é coisa pouca, mas não, você tem que fazer uma economia e aí você vai juntando, no final, essa economia, tenho certeza que vai ser bastante grande, bastante vultuosa. Mas, por outro lado, você tem também que aumentar a sua receita. E como que você aumenta essa receita? Primeiro, na arrecadação própria, você aumentando a sua base, não aumentando a alíquota, não aumentando o imposto, mas aumentando a sua base de contribuinte e colocando uma cobrança eficiente. Por exemplo, você sabia que uma guia de TBI, isso aí foram reclamações de vários corretores de imóveis, levava, na gestão do Rafael, 30 dias para sair, desde a entrada na Secretaria de Fazenda até a liberação dessa guia. Então, é perda de receita, Então, a gente tem que dar eficiência na cobrança, e mais, buscar parcerias. E esse buscar parcerias é que nós estamos todos imbuídos, o prefeito, e os vereadores. Parcerias com deputados estaduais, parceria com os deputados federais, com os senadores, com os ministros, e a gente tem que realmente trazer essas verbas federais que existem, até mesmo a fundo perdido, até mesmo por falta de projeto. Para ter ideia, no escritório de arrecadação ao lado do gabinete do prefeito, foram encontrados 5 milhões de reais de emenda que nem sabia onde estava nem para que servia. Então, a gente tem que realmente ordenar a questão
né, administrativa, para a receita, para a arrecadação, mas também para a diminuição da despesa. Eu, né, sei que o cenário é bastante negativo, não estou falando, eu concordo com o professor Alcimar, que eu mando um abraço também, eu gosto muito dele, né, é meu colega lá na UEF, professor, eu sou funcionário, como também o Zé Alves também, que eu acho que participou também dos seus painéis, também faz a mesma projeção, não é? O Roseno também, que foi da UENF, que eu também mando um abraço para ele, uma grande pessoa. Eu concordo com eles. Então, mas a gente tem que... aquilo que eu falo sempre, é tocar para frente. A gente tem que entrar com ação. A gente não pode ficar paralisado. Então, a gente não aceitou o desafio, a gente não quis buscar o Vladimir, a Prefeitura de Campos, e a gente está lá na Câmara. Então, a gente tem que buscar as soluções. E essa buscar soluções é que eu vou repetir de novo. Passa primeiro por união. E união é você estar atento aos painéis, o painel da Folha, é estar atento à colocação do reitor da UENF, professor Raul, a do Rosendo, é estar atento, né, a do Gilberto, é você estar atento e você é união mesmo, né, e você ter a compreensão. Por isso que eu vou aproveitar esse gancho, que não tem nada a ver com política, mas fazer um novo apelo ao deputado Rodrigo Bacelar. Vamos tocar Campos, vamos pensar em Campos, vamos fazer essa união para o bem de Campos, que isso é muito importante aqui para a gente. Fábio, são 9h02. O Nogueira quer colocar alguma pergunta, senão eu vou... Não, tranquilo. As considerações finais, Fábio. Não, por favor, Nogueira. Não, pode seguir. Eu acho que o caminho é esse aí. Vamos fechar. São 9h02 e torcer para que, né, a prática seja executada como as palavras do Fábio aqui. Nogueira, é verdade, aquilo que eu falei lá no início, né? Antes a gente estava em campanha. Primeiro a questão eleitoral, né, de 15 de novembro, depois a questão eleitoral para a mesa, né, agora 1º de janeiro, e agora não, agora a gente tem que agir, né? E agir é isso, é você ter um comportamento para a questão da união, do diálogo, você está ouvindo as pessoas, né? Com aquilo que acho que eu esqueci o nome da professora, me desculpa, eu dormi só 4 horas essa noite, então eu estou realmente com a minha cabeça não está muito boa não, mas acho que foi uma professora que falou da questão da nossa mudança. A gente sempre foi bélico, né? A gente sempre foi de guerra. Como é que essa parte? A gente tem que realmente... Thaís Secar. Então, Thaís, ela estava errada, não, ela está certa, mas a gente tem que mudar e a gente tem que ter essa conduta. Agora, não tem como. Se a gente quer ver Campos crescer, né, todos nós temos que estar unidos. É lógico que não tem que concordar com a gente, não tem que concordar. Nós vamos errar, mas a nossa intenção é de acertar, e isso que importa. Não é? Então, eu queria agradecer a vocês pela participação, mais uma vez, pelo convite de estar aqui, agradecer aos ouvintes que estão, e telespectadores que estão até agora, não é? Nos assistindo, nos ouvindo, e mandar um abraço para Campos, né? Desejar um feliz ano novo, porque, não é dia 5 de janeiro, de muita união, de muita paz, sabedoria, né? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado a Cláudio Nogueira, mais uma vez, que me acorda 6h15, 6 horas da manhã, e muito obrigado a Luísio Abreu Barbosa, né? Que realmente também, igual a Fábio Ribeiro, também mudou. Mudamos todos. Quem não muda não vive, né? A vida mudando. É verdade. Agora, olha só, a última perguntinha aqui, você citou ele, o José Alves Azevedo Neto, pergunta ao economista, pergunta aqui a você, impede. Aloysio, pergunta ao Fábio se a Câmara vai fazer a manutenção das praças, como ele disse em um dos seus programas. Olha, José Alves, você em off falando que não podia, era proibido por lei. Não é? Eu estou estudando, porque na verdade existe uma possibilidade sim, mas eu estou definindo minha equipe ainda, aí eu hoje defino o meu procurador-geral, tá? E a gente vai estar pesquisando, não é? Porque existe 2 fontes na Câmara, a fonte do Legislativo, que realmente tem que obedecer à função legislativa, mas existe o fundo criado pela EMUGRE.
Então eu quero saber até onde vai essa flexibilidade do fundo, que eu também não sei. Mas a ideia nossa, José Alves, é naquilo, né, que a lei permitir, é estar contribuindo com a sociedade, né? Então eu acho que todos nós temos que contribuir. Já que nós temos aí recursos, né, vindo da Câmara, a gente tem que, da mesma linha que eu estou aqui, de cortar custos, nós temos que cortar o custo da Câmara, né, com medidas realmente da questão lá de, por exemplo, dar exemplo de buffet, não contra buffet, não tem nada disso contra isso, mas não é coisa, a gente tem que ter, o nosso olhar é na ação finalística, né, falando tecnicamente, mas olhar naquilo que a Câmara tem que fazer, na atividade da Câmara. Então nós vamos estar realmente promovendo essas ações. Se a lei puder, José Alves, meu amigo Zé, eu vou estar lá. Eu vou aqui passar em Atafona para conversar com você, que eu estou com saudade de você, tá bom, meu amigo? Bom, Fábio, agradeço você demais a presença aí. Desejar sucesso no trabalho, independente de qualquer... sem abrir mão da observação crítica do jornalismo, né, sem abrir mão do on, do off, das conversas, da relação repórter-fonte, mas desejar sucesso, porque eu sei que a missão que vocês têm pela frente, até por ter feito esses 11 painéis, é muito difícil, e dela depende mais de 500 mil almas que é a população de Campos, né? Com certeza. Não é brincadeira. Eu tentei, Luiz, você mesmo falou que é o entrevistador que leva a bola, não é isso que você estava falando? Sim. Eu tentei levar de maneira leve a entrevista, mas eu sei da responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente tem que ter... Eu sou cristão, então eu penso sempre no amor, na alegria, mas a responsabilidade é muito grande. A gente precisa de tudo, até mesmo, né, dessa questão da visão crítica do jornalista. Então, eu acho que é isso que é a união. É você compreender que até a crítica ou a diversidade, ou até mesmo a diferença, até a posição diferente, não é? Por exemplo, o abster do Marquinhos Bacelar lá na votação, aquilo ali para mim é um sinal, né? Não é um sinal só de posição política, é um sinal que a gente tem que estar avisando aos 25, a gente tem que olhar não só os 24 que votaram em mim, mas os 25, porque é a mesma coisa do antigarotismo, nós temos que ultrapassar esse preconceito. Tá bom? Eu não vou me estender muito, não, porque senão fica... Muito obrigado aí, tá? Obrigado a você, sucesso. Um abraço, presidente, boa sorte. Obrigado, meu amigo Cláudio. Um abração, saúde e paz. Um abraço. Obrigado, Fábio. E amanhã, ouvindo aqui o médico infectologista Nélio Artiles, sobre... junto com a crise financeira, é um problema do Brasil e do mundo, que é a crise sanitária da Covid-19, né? Assunto importante, vamos ouvir amanhã o Nélio Artiles, já deu algumas entrevistas aqui sobre o assunto, e sempre ouvindo os dois lados. Na quinta-feira, o Charvel Cury, que integra aí a equipe do governo Vladimir, para falar, né, o que está sendo feito, planejado para enfrentar esse mal que assola o mundo e mata, né, inclusive em Campos. Perfeito. Bom, são 9h09. Muito obrigado, então, ao vereador, mais uma vez. Bom dia. Aloysio, bom dia também. Obrigado e até amanhã, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar, primeira edição. Se Deus quiser. Deus quiser. Folha no Ar, primeira edição, que tem um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Volta amanhã às 7.